Salve, salve time de empreendedores! Mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que são pontos positivos para você se tornar um empreendedor, para você se tornar uma empreendedora. Se fala muito de questões burocráticas, complicadas, situações difíceis e a gente vai aqui colocar para você o outro lado, a questão dos pontos positivos. Nós vamos falar de 9 pontos positivos no qual a gente entende que se você se tornar um empreendedor ou uma empreendedora, você vai conseguir conquistar, tá ok? Então fique com a gente até o final, esse é o nosso papo de empreender. No final tem várias dicas legais depois dessas para que você consiga resolver essa situação de poder empreender. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então vamos ao cenário de hoje. Olha só, é claro que empreender, aqui a gente não está nem nunca dizendo ao contrário disso. Empreender tem sim suas dificuldades. Empreender, tem muitas complicações, tem muito trabalho para fazer, tem muito esforço para fazer. Só que não é só empreendedorismo que tem muito para fazer, que tem muitas dificuldades. Eu já trabalhei em diversos cenários, eu já fui CLT, trabalhei em empresa pública, em empresa privada, empresa familiar, tá certo? Todos os lugares que eu trabalhei, eu não me lembro de nenhum momento ter facilidade. Todos os lugares que eu trabalhei ao longo desses 26 anos sempre tinham suas dificuldades, sempre tinham seus desafios. E é óbvio que empreender também tem os seus desafios. É que a grande dificuldade de entender tudo isso é que nós somos formatados para sermos CLT, para sermos empregados. E aí quando a gente vai empreender, temos muitas dificuldades, porque nós não conseguimos entender a regra do jogo. Tá certo? Então, quando a gente entende a regra do jogo, a gente consegue superar as dificuldades com mais facilidade. E o que é entender a regra do jogo? Entender a regra do jogo é conhecer o que precisa ser feito, quais são as etapas que precisam ser feitas. Então, a gente negligencia muito isso, a gente deixa isso de lado e acaba querendo empreender da nossa maneira, da nossa forma de empreender como se fôssemos empregados. E aí o que acontece? Nós temos muito mais dificuldades. Tá certo? Então nós precisamos primeiro mudar esse mindset para que as coisas aconteçam de uma forma mais tranquila, porque as dificuldades vão aparecer. Agora, sem conhecimento, as dificuldades vão se intensificar cada vez mais, tá bom? Empreender nada mais é do que resolvermos problemas dos nossos clientes, entregarmos soluções, produtos ou serviços para que eles consigam, dentro do contexto dele, utilizar esse produto ou esse serviço, resolvendo exatamente o problema que aparece para ele durante as suas operações, tá ok? Então empreender nada mais é do que isso e obviamente que a gente tem que intensificar muito esse processo, fazendo da melhor forma possível, fazendo com a menor utilização de recursos para otimizar os nossos processos e para que a gente tenha mais lucro. Então aqui vem uma grande pergunta. Se você ficar focado nos problemas, se você ficar focado nas situações difíceis, obviamente que essa situação ela vai crescer cada vez mais e você vai desistir de empreender. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos primeiramente mudar esse mindset nosso de achar que só tem dificuldades. E muito pelo contrário, nós também temos pontos positivos para sermos empreendedores. Então o que você tem que focar? Você tem que conhecer, obviamente, as dificuldades, mas nós também temos que focar naquilo que é importante dentro do que é empreender, das situações que vão nos favorecer, das situações que são positivas, das situações no qual a gente vai conseguir se satisfazer de uma forma melhor do que encontramos hoje se você está como empregado, ou mesmo se você está como empreendedor, você mudar essa lógica dentro do seu dia a dia. Então, aquilo que você focar é o que vai crescer. Então, a gente sempre diz, foca nas soluções, foca nos pontos positivos, que obviamente que é isso que vai trazer energia para a gente, é isso que vai trazer motivação para que a gente consiga realizar cada vez mais essa habilidade de empreendermos todos os dias e realizarmos os nossos sonhos e, obviamente, que os sonhos dos nossos clientes, tá ok? Aqui vem 9 pontos positivos para que a gente possa buscar empreender como um estilo de vida, como um grande objetivo de vida. Com certeza, empreender dá muito mais possibilidade de uma maior remuneração. A gente consegue ter a possibilidade, isso não significa que a gente vai conseguir, mas se você fizer todo o exercício, todas as lições de casa, eu tenho certeza que você vai ganhar muito mais do que você está ganhando hoje como CLT. Então basta você entender essa lógica e você trazer isso como um grande objetivo. Então se você ganha X reais aí, quanto que você precisa fazer empreendendo para ganhar esses X reais? Tá certo? Essa é a conta que você tem que fazer, tá bom? Outra questão importante dentro dessas questões positivas é que a gente pode tomar as nossas próprias decisões. A gente não precisa ficar esperando
diretores, matrizes, né, darem soluções para a gente consegue de forma imediata, muitas vezes, dar soluções e a gente consegue criar o futuro dessa forma. A gente pode fazer negócios, a gente pode fazer o nosso negócio crescer, avançar. Com essas decisões que a gente toma, a gente consegue fazer esse negócio nosso crescer e aí aumentando o nosso rendimento, aumentando a nossa remuneração, aumentando a remuneração dos colaboradores que estão dentro da nossa empresa. Olha só que, né, delícia fazer isso, tá ok? Outra questão importante é maior reconhecimento, né? A gente tem muito mais reconhecimento do que dentro do CLT. Para a gente conseguir um parabéns, muitas vezes tem que fazer milhões de coisas dentro do contexto que a gente está trabalhando. E toda semana a gente recebe, né, elogios, a gente recebe reconhecimento. Então isso não para o nosso ego, mas que a gente está ajudando alguém, a gente está fazendo o sonho de alguém acontecer, a gente está fazendo o nosso cliente feliz. Isso é muito legal, isso é muito gratificante. Poder criar negócios novos e fazer perpetuar, tá certo? Fazer isso acontecer por diversas vezes. A gente pode, baseado nas informações que a gente tem dos nossos clientes, a gente criar coisas novas e fazer isso se perpetuar ao longo do tempo. Porque esse é o nosso grande objetivo como empreendedores. É o que nós vamos fazer no próximo estágio, né, para que a gente consiga atender os nossos clientes, tá certo? Outra coisa legal é a gente ter maior flexibilidade de horário. A gente consegue sair para pegar um filho na escola, a gente consegue sair para fazer uma refeição em casa, tá certo? Isso não significa que a gente não vai trabalhar ou que a gente vai trabalhar menos, muito pelo contrário, tá ok? É só uma questão de flexibilizar o nosso horário. Às vezes a gente vai almoçar em casa, mas a gente acaba trabalhando até mais tarde, ou às vezes a gente até trabalha em casa, né, e a gente consegue fazer algumas coisas ali, né, dentro da nossa própria residência, dentro do nosso próprio lar, tá ok? Então cuidado com isso, porque isso não significa que a gente vai trabalhar menos. Muito pelo contrário, se você vai começar, a gente tem a tendência muito forte de trabalhar muito mais, porque a gente não tem colaboradores para nos ajudar no começo, tá bom? Para finalizar, os três últimos pontos positivos, que é o maior número de interações. Você consegue interagir com muito mais pessoas, você consegue interagir com cliente, com fornecedor, com parceiros, com os nossos colaboradores. Isso ajuda a gente a ter outras ideias, isso ajuda a gente a pensar de uma forma diferente, para que a gente consiga, inclusive, gerar novos negócios, novas soluções. Olha que riqueza é empreender. Tá certo? Então a gente vai sempre alavancar mais as nossas empresas para que a gente consiga fazer melhores resultados, tanto para a gente quanto para os nossos clientes e os nossos colaboradores. Você vai poder ficar mais com a família, né? No começo, como eu disse, às vezes a gente trabalha muito mais, isso acaba a gente distanciando, mas a questão da flexibilidade a gente consegue contornar ali, equilibrando todas essas questões, tá bom? E por último, uma questão muito importante, a gente vai poder ajudar as pessoas, a gente vai poder ajudar a resolver o problema das pessoas, os nossos clientes, os nossos colaboradores, contribuindo para que eles cresçam, para que eles desenvolvam melhor os seus objetivos e os seus sonhos. Isso é muito gratificante, nós sermos empreendedores, porque a gente consegue realizar os sonhos nossos e das pessoas que estão ao nosso redor. Então pense muito bem nesses 9 pontos positivos e reforce isso sempre, toda vez que bater uma tristeza, toda vez que bater um desânimo, toda vez que alguém falar alguma coisa não muito boa sobre empreendedorismo, você olha para esses pontos positivos e lança para frente as suas ações, tá ok? É sempre uma escolha, é sempre uma, né, determinação que você faz todos os dias, você renova essa escolha todos os dias, né, dizendo sim para empreender, porque realmente não é fácil, mas se nós ficarmos só olhando as questões difíceis, as questões negativas, a gente acaba desistindo. Então é muito importante reforçar os pontos positivos, sim, para a gente poder alavancar. E você que está querendo empreender, avalie tudo isso, verifica se é essa questão que você vai encarar daqui para frente, porque eu tenho certeza que se você encarar, você pode ter muito mais resultados. E para finalizar, aqueles momentos que a gente curte bastante, eu te desafio, né? Eu coloco aqui sempre esse bloco aqui para você poder pensar em ações. A gente quer que você coloque tudo em ação, tudo que a gente fala aqui é para você começar alguma coisa. Então você começa como uma renda extra, começa pequeno, começa pensando em algo pequeno. A renda extra é uma excelente saída. Escolha que tipo de renda extra que você vai fazer, crie um plano para isso e a ação, tá certo? Não tem que ficar pensando muito não tem que ficar pensando em momento ideal, e aí bora fazer como a gente fala aqui, tá bom? E aí eu quero que você também deixe aqui pra gente o que você aprendeu dessa nossa aula aqui hoje, desse nosso momento aqui de Papo de Empreender.
Coloque aqui pra gente nos comentários o que você aprendeu, qual foi a maior riqueza que você contribuiu. Se você puder, contribua, né, compartilhando esse conteúdo para outras pessoas. Isso é muito importante pra gente porque vai fazer com que chegue ao alcance de outras pessoas que estão precisando desse conteúdo para que possam alavancar os seus negócios. Tá bom? E para finalizar, aquele momento se liga nessa ideia, que é a frase, que é um pensamento que a gente coloca aqui para completar todo esse conteúdo e você poder partir para ação. Tudo que colocar o foco crescerá. Tudo que você colocar foco crescerá. Problema ou solução? Você que decide. Tá bom? O problema é importante para a gente entender a situação que se encontra, mas mais importante daí é dar continuidade, que a gente chama de solução. Então dê solução a todos os problemas que aparecerem, porque eu tenho certeza que você vai crescer, eu acredito muito em você e você vai ter muito sucesso, tá bom? Mais conteúdo para você, tem uma aula especial falando sobre empreendedorismo no link aqui abaixo, né, onde a gente coloca como iniciar, por que ser empreendedor, como é o perfil empreendedor, tá muito rico isso. Se inscreve lá que a gente vai mandar os vídeos para você dessa aula sensacional, tá bom? Tem um e-book para você de gestão do tempo, são 21 dicas para melhorar e otimizar o seu tempo para que você seja mais produtivo. Acessa lá e depois comenta aqui pra gente se te ajudou de alguma forma, tá bom? Eu quero te conhecer, deixa aqui a sua mensagem, de onde você está falando e principalmente o seu nome, que eu quero mandar um alô para você, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima!